Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Irmãos, nós, como igreja do Senhor, crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo, nós estamos firmados em uma promessa, na palavra do Senhor. Ele nos fez uma promessa. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1, ele disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a igreja, ela está firmada numa promessa, ela está debaixo de uma promessa e firmada na palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida. E nós agarramos essa promessa, porque a nossa esperança é que essa promessa se cumpra. E não há dúvidas de que ela vai se cumprir, porque ela vai. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós temos uma certeza: essa promessa vai se cumprir. Nos evangelhos, a Bíblia fala: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Se você conhece a história de Noé, você sabe que Noé pregou por muitos anos. Muitos anos Noé pregava e dizia que viria um dilúvio sobre a terra. Não iria simplesmente vir aquela chuvinha, mas viria um dilúvio. Por muitos anos a terra, no tempo de Noé, não via água. Não chovia no tempo de Noé e não choveu por muitos anos. Mas agora vem Noé pregando que viria um dilúvio sobre a terra. A Bíblia fala que ele constrói a arca a mando do Senhor, e ele constrói e prega. Enquanto ele está construindo, ele está pregando ao povo a palavra do Senhor, para que o povo se despertasse, se humilhasse, se arrependesse, se voltasse a Cristo e então entrasse na arca com Noé e sua família e também fosse salvo. Mas a Bíblia fala que o povo no tempo de Noé não quis dar ouvido à voz do Senhor através do seu servo, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se cumpriu. O povo não deu ouvidos, o povo não acreditou, mas isso não impediu com que a palavra do Senhor se cumprisse. O povo estava descrente de que a palavra que Noé estava pregando, ou que saía da boca de Noé, pudesse surtir algum efeito, ou pudesse acontecer alguma coisa, porque para muitos Noé estava louco, Noé estava caduco. Mas isso não impediu de que a palavra do Senhor, através do seu servo Noé, se cumprisse. O compromisso de Noé era com Deus. A obediência de Noé era ao Senhor e à sua palavra. O Senhor disse para Noé: Noé, prega, Noé, alerta o povo, Noé, diga para o povo que eu estou dando oportunidade de arrependimento. E infelizmente o povo não se arrependeu. O povo duvidou, zombou de Noé, mas isso não foi impedimento para que a palavra do Senhor se cumprisse, até porque Deus não depende da palavra ou da crença humana para cumprir o que ele disse que faria.
Se ele disse que iria voltar ou que vai voltar, acreditando você ou não, ele vai voltar do mesmo jeito. A dúvida do povo, na época de Noé, descrente de toda aquela palavra que saía da boca de Noé, falando para o povo se arrepender, isso tudo não impediu. A zombaria não impediu, a dúvida não impediu com que a palavra do Senhor se cumprisse. Mas olhando a história de Noé e o contexto atual, a história da nossa atualidade, a realidade na verdade, nós vamos perceber que não está diferente do tempo de Noé. O povo duvida, o povo zomba, o povo caçoa. Ateus, muitos ateus, céticos, de que alguma coisa que os crentes pregam possa vir a acontecer, mas isso não muda a realidade dos fatos de que Jesus está voltando. Acreditando você ou não, ele vai voltar do mesmo jeito. Na sua primeira vinda, ele destruiu a terra com água, com um dilúvio. Agora, ele vai destruir a terra com fogo. Porque a palavra do Senhor fala em 2 Pedro 3, versículo 7, alguns versículos antes do que a gente leu, que diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo. Então, não se engane, não se deixem iludir por heresias. Não se deixem iludir por uma palavra que dizem lá fora que é um evangelho, mas está distorcendo a verdade. Não se deixem iludir, porque Jesus vai voltar. E isso é fato, é uma palavra imutável. Não tem como mudar a verdade. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele vai tratar da vinda do Senhor. Ele vai nos falar sobre a vinda de Cristo, para que nós venhamos vigiar, para que nós sejamos sóbrios, para que nós venhamos estar alertas, despertados, porque o dia do Senhor virá como ladrão, que não avisa quando ele vai saquear sua casa. Ele vem muitas vezes à noite e saqueia a sua casa, arromba a sua casa, rouba os seus bens. Porque se ele avisasse ou se você soubesse quando viria o ladrão, você não dormiria. Você ficaria atento, você ficaria vigilante, reforçaria a segurança na sua casa. Mas a palavra do Senhor vai comparar a vinda de Cristo para buscar a sua igreja a um ladrão que de noite saqueia uma casa, arromba uma casa. E a palavra diz assim: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Não quer dizer que o Senhor vai voltar à noite. Ele pode voltar à meia-noite, ele pode voltar pela manhã, ele pode voltar ao meio-dia, ele pode voltar à tarde, ele pode voltar ao entardecer. Nós não sabemos o dia e nem a hora. A comparação aqui é de um ladrão que arromba uma casa à noite. A Bíblia fala, o próprio Jesus disse em um dos sermões da montanha, ele diz assim: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão para saquear a sua casa, ele não dormiria. Ele ficaria atento, ele ficaria vigilante e não deixaria com que o homem, o ladrão, viesse e roubasse a sua casa, saqueasse a sua casa. E se ele não sabe, e se nós não sabemos a que hora vem o Senhor, então não espere para voltar para Jesus amanhã, porque o amanhã não existe ainda. O amanhã não nos pertence. Não pense: depois eu oro, depois eu me conserto, depois eu me arrependo, depois eu volto para Jesus, depois eu conserto a minha vida. Depois ainda é futuro. Daqui a alguns minutos ainda é futuro. Não nos pertence. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, virá no momento em que ninguém espera. Mas oxalá que a igreja do Senhor estivesse assim quando Jesus voltar, diz a palavra. Assim como adorando, orando, louvando o nome do Senhor. Queridos, a verdade do Senhor ninguém muda. A palavra do Senhor ninguém muda. Pode tentar distorcer,
Mas a verdade continua sendo verdade. Ela é imutável. Ela é imutável. Jesus está voltando. E você que está afastado da presença do Senhor precisa entender o quão sério é isso, porque Ele pode voltar agora. Ah, mas eu ouço falar que Jesus está voltando desde o tempo da minha avó, da minha tataravó, da minha bisavó, e Ele até hoje não voltou, querido. Isso não muda o fato de que Ele vai voltar. Olha quanto tempo Ele está dando oportunidade para você e para muitos outros de arrependimento. Você mesmo disse. Você mesmo já disse, já pensou que escuta falar que Jesus vai voltar desde o tempo da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó e até hoje Ele não voltou? Sabe o que significa isso? Jesus te dando oportunidade de arrependimento. Porque se Ele não voltou ainda e a sua vida está bagunçada, é o amor do Senhor pela tua vida te dando oportunidade de arrependimento. Porque neste exato momento, eu não sei a que horas você está assistindo, ouvindo essa mensagem, mas neste exato momento em que você está assistindo ou ouvindo essa mensagem. Ah, por que ouvindo? Porque muitas pessoas, muitos irmãos colocam a mensagem para rodar e vão fazer os seus afazeres, arrumar casa, mexer na cozinha, preparar o lanche para o filho. Então você assistindo ou ouvindo essa mensagem. Eu não sei a que horas você está assistindo ou ouvindo, mas eu quero te dizer uma coisa. Neste exato momento, Jesus está voltando para alguém. Sabia disso? Neste exato momento, o Senhor está voltando para alguém no mundo. Milhares de pessoas neste momento estão morrendo. Milhares de pessoas neste momento estão dando o seu último suspiro. Querido, você está vivo. Está respirando. Sabe o que é isso? O amor do Senhor pela tua vida te dando oportunidade de arrependimento. Não desperdice tempo fora da presença de Deus, no mundo, nas drogas, no crack, na bandidagem. Jesus está voltando. Corra para a presença do Senhor. Quantos livramentos Ele já te deu? De quantas balas perdidas Ele já te livrou? De quantos acidentes de carro, de moto, Ele já te livrou? Você está vivo? Quantas vezes a sua vida foi por um fio? A sua vida não foi tomada por um fio? Quantas vezes o Senhor lhe deu livramentos? Livramentos visíveis e invisíveis. Livramentos que a gente vê e livramentos que a gente não vê. E nós ainda estamos de pé. Sabe o que é isso? Oportunidade de conserto. Oportunidade de arrependimento. Não é à toa que o profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Sabe por quê? Porque o tempo está acabando. O relógio de Deus, se é que Ele tem relógio, não é igual ao nosso. O relógio do tempo não para. A gente para, a gente descansa, a gente dorme, mas o relógio não para. Se você deitar a tua cabeça no travesseiro hoje e dormir e acordar ao amanhecer, agradeça a Deus, porque Ele está lhe dando mais uma oportunidade de arrependimento, mais um dia de vida. Não é para você viver na vida errada, mas é para você viver na presença dEle. O Senhor te chama, moço. O Senhor te chama, moça. A joelhos dobrados em prol da tua vida. Saia dessa vida errada. Porque Jesus está voltando e Ele está alertando a igreja nos dias de hoje. Porque Ele próprio disse, o próprio Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Tudo que hoje você vê, esses monumentos históricos, esses arranha-céus, essas mansões, carros de luxo, tudo isso vai virar pó. A terra será consumida pelo fogo. Isso está na Bíblia. Não sirva ao Senhor da boca para fora. Não vá na igreja por ir. Ele não quer que você aceite a Ele com medo de ir para o inferno. Ele quer que você se entregue corpo, alma e espírito por quem Ele é. Não com medo do diabo. Nós não temos que ter medo do diabo. Nós temos que resistir ao diabo.
e ele fugirá de nós. É assim que diz a Bíblia. Tema, porém, a Deus. Porque se cair na mão do homem, o Senhor lhe tira. Se cair nas garras de Satanás, o Senhor lhe tira. Ele te arranca de lá. Mas e se cair na mão de Deus? Quem é que tira? Ninguém tira. Então, o mais rápido que você puder, moço, abandona essa vida errada. Abandona esses vícios. Essa vida no tráfico. Abandona o mundo. Porque o mundo não tem nada para você. O mundo tem morte. Aquilo que o diabo te dá com uma mão, ele tira com as duas. É passageiro. É uma falsa alegria. Não tem paz na tua alma. Há um vazio muito grande no teu coração que só Jesus pode preencher. É tempo de você voltar para a presença do Pai. É tempo de despertamento. O Brasil e o mundo precisam acordar, porque Jesus está voltando. E Ele não vai voltar só para o Brasil. Ele não vai voltar só para os Estados Unidos. Ele vai voltar para o mundo. Jesus está voltando. A última trombeta vai tocar. O arrebatamento da igreja é real. Não é mentira, não é lenda, não é conto de carochinha. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Ira Luana, o que é arrebatamento? Arrebatamento é tirada rápida. Você consegue contar quantos milésimos de segundos que você pisca? Não? Pois é, assim será a volta do Senhor. Você vai estar conversando com a sua mãe, com a sua avó, com o seu pai. E de repente, quando você olha, cadê? Você vai dormir. E quando você acorda, cadê? Vai acordar, cadê sua mãe? Cadê seu pai? Só vai estar as roupas, só os pertences. A Bíblia fala que é necessário que aquilo, que o nosso corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Nós seremos transformados. O nosso corpo será transformado em um corpo de glória. E nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Jesus está voltando. Nós não estamos neste mundo para brincar, para fazer social. Nós estamos neste mundo de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Só existe um Deus. Só existe um Deus. E Ele está vivo. E é o Deus Emanuel, Jeová Jiré, Jesus Cristo o Nazareno, que foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou em um corpo de glória. E antes de ser assunto aos céus, Ele nos fez uma promessa: eu vou, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja, para que onde eu estiver, estejais vós também. É tempo de voltar para a presença do Senhor. Não é tempo de brincadeira, nunca foi. Jesus está te chamando agora. Volta para a presença do Senhor. Volta o quanto antes, abandone essa vida errada. Abandone a prostituição, o adultério. Abandone a fornicação. Diz que é crente, está dentro da igreja, mas não está na presença do Senhor. Mas às escuras, às escondidas, está cometendo pecados e nada, escute isso aqui, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele está te vendo. Você pode estar rodeado de trevas, diz o salmista, disse Davi: eu posso estar rodeado de trevas, então seu rosto será luz em volta de mim. Eu posso me esconder, colocar a minha cama no Seol, debaixo da terra, ou na profundeza do mar, ou nas mais altas nuvens, nas alturas. Ali também o Senhor estará me vendo. Deixa eu te contar um segredo. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como se esconder dele. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe se você está indo para a igreja para adorar a Ele de verdade, ou se você já entrou naquele modo automático. Vai porque está acostumado, mas não vai para adorar. Nunca teve um encontro com o Senhor. Nunca sentiu a presença dele. Nunca foi abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Nunca ouviu o Senhor falando no seu íntimo, bradando forte no teu coração. Ei, o Espírito
Espírito Santo de Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. É tempo de posicionamento, tempo de conserto, tempo de priorizar a palavra do Senhor, o reino de Deus, porque a palavra do Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os detalhes, casa, casamento, carro, isso é detalhe para Deus, meu irmão. Busca primeiro o céu, busca conhecer a palavra. O próprio apóstolo Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Cresça na graça, cresça no conhecimento, na palavra, na unção, no poder de Deus. Jesus está voltando e não é tempo de brincadeira, nunca foi. Mas cada dia que passa, nós nos aproximamos mais. Nós nos aproximamos mais da volta do Senhor. O João, na sua primeira epístola, ele diz: filhinhos, filhinhos, olha o amor, o carinho do apóstolo João. Filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor na face da terra. Mas sabe o que está acontecendo? O Senhor está usando homens, mulheres, anciãos, até crianças, para falar sobre a sua volta. E muitos ouvem, escutam, entram no ouvido e saem no outro. Por que, Eloana, escutam? Porque se ouvissem, guardariam no coração. E quem guarda, obedece. Quem guarda, pratica. Não é à toa que o Senhor vai usar João para dizer, no final das suas 7 cartas às igrejas que estavam na Ásia, ele vai dizer: quem tem ouvidos, escutem. Ah, muito bem, ouçam. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam, porque quem ouve, guarda. Quem guarda, pratica. Este é o tempo, meu irmão. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque ninguém pode me garantir de que tem certeza de que o amanhã vai existir. E se Jesus voltar agora? E se Ele voltar à meia-noite? E se Ele voltar neste exato momento que você está assistindo essa mensagem? E sabe o que eu tenho costume de falar? Ele pode voltar à meia-noite para a igreja num geral, em todo o mundo. Mas se à meia-noite Ele não voltar para a igreja, para o seu povo, para a noiva, à meia-noite Ele pode voltar para uma pessoa. Talvez alguém, neste momento, talvez alguém à noite vai deitar e não vai acordar mais. O Senhor vai tomar para si. Mas deixa eu te dizer, não se engane. O próprio Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai subir. Então não adianta falar que morreu, foi para o céu. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, não vai entrar no céu. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10:9: se com a tua boca confessar e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então só aí será salvo. Você precisa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor, se humilhar a Ele, pedir perdão a Ele, se entregar a Ele, não só de boca, porque Ele te conhece. Não existe, não tem como enganar o Senhor. Ele te conhece. Então volta para Ele, antes que Ele volte para você. Eu não estou dizendo que Ele vai voltar à meia-noite. Eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Ele vai voltar a qualquer momento. Ele vai voltar, acreditando você ou não. O ateu, o macumbeiro, o espírita, acreditando ou não. Aquele que não tem religião nenhuma, acreditando ou não, existe um Deus, Ele vai voltar. E eu fico com uma palavra que Ele liberou. É tempo de preparação. É tempo de despertamento. Prepara-te. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Sabe o que aconteceu? Quando o povo não quis ouvir a pregação da boca através da vida de Noé. A Bíblia fala que o povo não se arrependeu. E sabe o que aconteceu? A arca ficou pronta. E o Senhor deu a ordem: Noé, entra você, sua esposa, seus filhos. Entra na arca. Entra. E eles entraram.
E o Senhor fechou a porta. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que o povo não percebeu. Mas eles duvidando, mas eles não acreditando na palavra do Senhor, não mudou o fato de que a palavra dele se cumpriu. Aí a Bíblia diz assim, e começou a chover. E foi engrossando aquela chuva fortíssima, aquele dilúvio. E aí o povo começou a bater na porta, Noé, abre a porta. Agora a gente acredita, Noé, deixa a gente entrar. Isso foi fato, gente, aconteceu. Mas Noé não teve como abrir mais a porta daquela arca. Porque quem havia fechado não foi Noé. Foi o próprio Deus, e Noé disse, eu não posso abrir. Quem fechou do lado de fora. E a chave levou. E todo aquele que não estava dentro da arca morreu. Ai, Luana, Deus não mata porque Deus é amor. Cuidado com esse Deus que estão pregando por aí. Que pode tudo porque Ele ama. Ah, então é mentira? Não é mentira totalmente. Ele ama. Ele ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. Vem como estás, mas tendo a certeza de que você não vai permanecer do jeito que você está. Porque se converteu, meu irmão, se entregou ao Senhor corpo, alma e espírito, pode ter absoluta certeza de que o Espírito Santo de Deus vai forjar teu caráter, trabalhar na tua mente, mudar pensamentos, opiniões. Ele vai te transformar de dentro para fora. Quantos homossexuais foram transformados? Quantos foram transformados? Quantos se entregaram de verdade e permitiram com que o Espírito Santo de Deus transformasse a vida deles e hoje estão muito bem casados e constituindo família? E glória a Deus por isso, porque o meu Deus ama a todos. Mas o amor transforma. Quando você se entrega, Ele vai transformar a tua vida de dentro para fora. Ele ama você. Ele ama a lésbica. Ele ama o homossexual, o transexual. Ele ama o drogado. Ele ama você. Eu não te conheço, mas Ele te conhece. Ele te ama. Tanto que Ele te fez parar nessa mensagem para você ouvir. Porque Ele te ama. E Ele não quer que você se perca. E Ele está te dizendo, volta para a minha presença. Volta a adorar. Volta a pregar a minha palavra. Abra mão desse mundo. Abra mão dessa vida louca. O Senhor te chama para viver uma vida na presença dEle. Uma vida eterna, plena com o Senhor. Porque o diabo não tem vida para você. Ele tem morte. Mas o meu Deus, Ele tem vida. E vida em abundância. Ele mesmo disse, ei, quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus te ama. Eu quero orar pela tua vida. Pai, toma nas tuas mãos o meu irmão. Senhor, eu não sei de onde essa pessoa está ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, mas eu quero pedir ao Senhor neste momento, entra com salvação e cura. Entra com libertação nessa vida. Meu Deus, entra com socorro para essa vida agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai repreendendo todo mal. Vai repreendendo, Senhor, essa vida errada. Meu Pai, esses vícios. Vai repreendendo agora em nome de Jesus esses demônios que rodeiam essa vida. Espírito da morte. Espíritos malignos que rondam essas vidas. Meu Deus, vai repreendendo agora em nome de Jesus. Toda obra maligna. Todos os laços de morte. Meu Pai, toda obra satânica. Que caiam por terra agora. Todos os espíritos malignos, Senhor, que tentam levar essa vida para o fundo do poço, para a morte, mas em nome de Jesus vai cortando esses laços agora. Meu Pai, vai despedaçando agora essas correntes, esses grilhões,
prisões que estavam prendendo essa vida, Senhor, no fundo do poço. Traz a libertação, traz a salvação, traz a cura, traz, Senhor, para essa alma aflita, depressiva, traz a cura, traz o alívio para essa alma aflita, desesperada. Em nome do Senhor, acalma essa tempestade, entra com salvação dentro deste lar, entra com salvação para a vida deste esposo, dessa esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos, eu profetizo salvação, libertação, transformação, que essa vida venha correndo para a tua presença, se arrependa dos pecados, abra mão da vida errada, abra mão daquilo que não provém do Senhor, daquilo que não agrada ao Senhor, abra mão do pecado e se arrependa e se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito. Pai, eu entrego essa vida nas tuas mãos, esse lar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo o espírito, o demônio da contenda, da divisão, da separação, do divórcio, que caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha. Talvez assistindo ou ouvindo essa mensagem você se lembrou de alguém. Então agora, antes que você se esqueça, manda já para essa pessoa, para que ela também seja abençoada através da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você.